Tema de hoje: Jesus e suas ovelhas. Meditando sobre este assunto, semana que passou, eu falei aqui de manhã, por que será que Jesus comparou a gente com ovelhas? Algumas questões interessantes. Eu quero estudar com os irmãos hoje sobre esse assunto. Jesus, ele nos ensinou algumas coisas importantes acerca do seu evangelho. Ele foi um modelo de vida para nós. Tudo o que Deus, eu imagino assim, penso assim, baseado na Bíblia, tudo o que Deus desejava ou deseja ver no ser humano, isso estava bem explícito na vida de Jesus enquanto ele viveu aqui como homem. Ou seja, o modelo de Deus para nós é Jesus. Por isso que Jesus, ele veio, e quando veio em forma humana, ele quebrou paradigmas, ele tirou aquele engano que havia da religiosidade ou das religiões da época. Eu digo sempre aqui, Jesus não veio trazer uma nova religião. As pessoas aqui criaram em Jesus uma religião. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer um estilo de vida, aquilo que Deus sempre sonhou para a gente. Jesus veio e mostrou como deveríamos viver nesta terra. Pena que a maioria das pessoas que um dia conheceram Jesus não entenderam esse propósito. Tem gente que acha que ter Jesus é só levantar a mão, receber, batizar e está tudo certo. Não, a partir desse momento existe um propósito, existe uma caminhada. Você nasceu de novo, agora da água e do Espírito. Eu e você recebemos uma vida espiritual, e nessa vida espiritual, algumas coisas são bem diferentes dessa vida física que nós vivemos nessa terra. Eu falei aqui domingo passado e repito, irmão, irmã, põe uma coisa na tua cabeça: nós não somos deste mundo. Nós estamos de passagem por este mundo, e quando morrermos ou quando Jesus voltar, aí sim nós vamos viver a plenitude de Deus na presença dele, num lugar completamente diferente. Num lugar maravilhoso, num lugar que não tem choro, que não tem doença, que não tem fofoca, que não tem mentira, num lugar assim supremo, glorioso, que Deus já preparou para nós. Então, enquanto a gente está vivendo aqui nessa terra, nós temos que entender isso e passar já a viver essa vida. Não a vida do mundo, a vida de pecado ou escravo de pecado, uma vida de ovelha de Cristo. E é interessante que Jesus, ele como eu disse aqui, nos seus ensinos, muita gente seguia Jesus. Muita gente estava acompanhando Jesus. Havia naquela época, eu repito aqui o que sempre digo, na minha visão particular, Diego, haviam pelo menos 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus: os seus discípulos, que o amavam, que o seguiam e aprendiam com ele; aqueles que queriam resolver os seus problemas particulares, estavam atrás de Jesus por conta de cura. Judas, por exemplo, foi escolhido por Jesus, mas o desejo dele era o dinheiro, ele tinha atração por dinheiro. E outros que seguiam Jesus queriam resolver as suas questões. Resolveram isso, muitos abandonaram Jesus. E por último tinha aqueles fariseus, homens que se achavam acima dos outros, homens que não permitiam, ou que a sua religiosidade não permitia, por exemplo, que os mais pobres, os menos favorecidos, os doentes, pudessem ter acesso às sinagogas, às igrejas. Isso não era permitido. Quem não era judeu, então, não tinha valor nenhum, era apenas tratado como um qualquer, um escravo. E Jesus veio para mudar isso, mudar essa situação, mudar esse pensamento, quebrar esse paradigma. E numa de suas
ministrações com várias pessoas ao lado dele, ele encontrou pelo caminho um homem que era cego de nascença. Na verdade, esse homem ele não tinha nem o globo ocular. E já numa idade grande, Jesus o encontra, a multidão que o seguia encontra esse rapaz, era um sábado, e Jesus teve misericórdia e curou aquele homem. O texto diz que Jesus cuspiu, e do seu cuspe com a terra ele fez um tipo de uma lama, passou nos olhos dele e disse: olha, vai no tanque agora e se lava lá. E ele obedeceu, foi, quando ele lavou o rosto, ele voltou a enxergar. Nasceu os olhos, o globo ocular. E ele ficou tão feliz que ele saiu saltitante. E aí as pessoas que o viram falaram: pô, mas você não é aquele cara cego? Você não é aquele cara que ficava ali pedindo esmola? Não é possível que é você. Sim, sou eu. O que aconteceu? Eu encontrei Jesus. E ele teve misericórdia de mim, ele me curou. Como assim? Alguém fez alguma coisa por você hoje, sábado? Sim, ele fez lodo com o seu cuspe e colocou nos meus olhos, pediu que eu fosse me lavar no tanque, eu fui, me lavei e voltei, ou estou enxergando, e glória a Deus por isso. Mas como? Ele fez alguma coisa no sábado, onde já se viu isso. Quem que era esse? Esse é Jesus. Cadê ele? Olha, ele já foi por aí, mas é Jesus. Não satisfeitos com isso, eles mandaram chamar os pais dele, e os pais deles, que pertenciam a uma dessas sinagogas, eles ficaram com medo de responder para estes homens, porque eles foram questionados: escuta, é teu filho mesmo? Como é que pode agora ele estar enxergando? Ele falou: olha, eu não sei, ele está vendo agora, ele está aí, olha, ele era de um jeito, agora está de outro. Ele falou: mas como assim? Vocês são os pais? Ele falou: sim, nós somos os pais. Ele nasceu assim, agora ele está enxergando. Não é possível. E eles ficaram com medo de não serem mais recebidos na sinagoga. Falaram: olha, ele já é maior de idade, ele sabe da vida dele, ele que responde pela vida dele, então falem com ele. E Jesus, quando soube dessa situação, Jesus trouxe uma ministração para o povo que o seguia. E estes que também queriam saber, encontraram Jesus no meio do caminho e ouviram o que Jesus falou. Parte desta fala eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos no livro de João, no capítulo 10. Glória a Deus. João capítulo 10. A partir do versículo 1. Lembrando aqui para as pessoas que nos acompanham virtualmente ou aqui da novo na igreja, a gente usa aqui já há mais de 20 anos a versão NVI da Palavra de Deus, né? A nova versão internacional. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Versículo 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Versículo 4: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Versículo 5: mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Versículo 7: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas.
Versículo 8: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Pausa aí, imagina esses fariseus, doutores da lei, ouvindo Jesus falar essa palavra. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Imagina Jesus cutucando onça com vara curta. Versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa expressão pastagem, na tradução, você pode entender como segurança, um local seguro. Versículo 10, aquele versículo muito conhecido: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 12: o assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Versículo 13: ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 15: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16 e último desse que quero ler: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Só até aí. Se quiser, tiver curiosidade, continua lendo na sua casa esse texto, e aí você vai ver a treta que os caras armaram com Jesus. Eles se sentiram ofendidos, foram cobrar Jesus: você está chamando a gente de cego também e tal. Depois você dá uma lida que é muito interessante. Começa no capítulo 9 e vai até o 10, final do 10 aí. Agora, voltando aqui, por que será que Jesus comparou a gente como ovelhas? Algumas características, eu estava pesquisando na internet, com pessoas que cuidam de ovelhas, tratam ovelhas, tem essa cultura. Isso é algo assim milenar, já 5, 6, 7 mil anos que se criam ovelhas. Ovelhas, elas são produzidas, porque elas são criadas, porque elas produzem leite, elas produzem lã, produzem carne e também couro, né? As ovelhas foram criadas por Deus para viver em grupos, em rebanhos, e essas características das ovelhas são interessantes porque, primeiro, ovelha, ela é míope. Ovelha não tem uma boa visão, definição. Ela vai mais pelo cheiro, né? Assim como os cachorros e tal. A ovelha, ela tem uma capacidade, segundo estudiosos, de reconhecer o seu criador, o seu pastor, aquela pessoa que cuida dela. Ela sente pelo cheiro, e chegando perto, ela consegue ela tem a capacidade de guardar, né, o rosto do seu pastor. É interessante isso, eles estudaram sobre isso e ficaram perplexos de saber que as ovelhas, né, eles começaram a criar e viram que elas reconheciam os seus pastores através até de olhar para os semblantes e dar aquele semblante de alegria que elas tinham, né? Elas, segundo também os estudiosos, as ovelhas são muito medrosas. Elas não têm essa autodefesa que os outros animais têm. Qualquer tipo de predador, se bobear, consegue abocanhar ovelhas, porque
Quando elas veem um outro tipo de animal diferente delas, elas ficam inertes e são fáceis de ser pegas e levada como presa para ser devorada. Ou seja, baseado nesses estudos sobre as ovelhas, eu fiquei pensando, por que Jesus comparou a gente com ovelhas? Simples. Nós, apesar de termos essa visão, na dimensão espiritual a gente não consegue enxergar nada, nós somos míopes espiritualmente falando. Por quê? Porque a gente deveria já ter um conhecimento de causa bíblica, de que muita coisa que está acontecendo hoje em dia, acontece porque o mundo está aí, as coisas estão acontecendo no mundo, mas as coisas que acontecem com a gente, tem coisas que acontecem conosco que somos nós mesmos que criamos, nós mesmos que nos enfiamos em problemas. Disse semana passada aqui, a gente que gasta mais do que devia, a gente que fala mais do que deveria falar, a gente que faz coisas que não deveria fazer, e isso traz malefícios para nós. Se nós tivéssemos uma visão espiritual mais aguçada, existem coisas que nós não faríamos, existem coisas que nós não falaríamos, porque nós temos algo de espiritual, e Cristo sabe disso. Mas nós ainda somos como crianças engatinhando. A maioria dos cristãos são como crianças engatinhando, pessoas que não têm senso de lugar, pessoas que quando veem a situação da vida, elas ficam acuadas, elas ficam inertes, elas acabam aceitando as situações. É incrível isso. Quantos seres humanos hoje estão vivendo aí subjugados pelo pecado, pelas situações? Jesus comparou a gente como ovelha, porque apesar da gente ser a gente, nós temos alguns defeitos, algumas coisas que Ele sabe que nós somos assim. Mas a boa notícia é que Jesus, Ele disse: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E Ele já fez isso, Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, aleluia. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E se tem alguém que pode cuidar da gente, esse alguém é Jesus. E Ele foi além, Ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E é interessante que nesse estudo aqui que eu estava pesquisando a respeito, um jovem, ele foi para a África, onde havia essa criação de ovelhas e tal, e ele, chegando num determinado lugar, ele viu um pastor chegando com mais ou menos umas 200 ovelhas num lago, num rio pequeno, e todas elas foram para a água para se refrescar, para beber água. E ele observava, os gestos do pastor e tal, e de repente chegou um outro pastor, com mais umas 80, 90 ovelhas, e foi para o mesmo lugar. E aí ele falou: e agora? Eu quero ver como é que essas ovelhas se misturaram, tudo igual, parecida. Eu quero ver agora como é que esses caras vão saber qual que é de um e qual que é de outro. Ele ficou pasmo, porque ele disse: passado alguns minutos, esse pastor das 200 ovelhas foi para um determinado local, fez um gesto, um grito, um assobio, todas as suas ovelhas vieram a próximo dele, o outro foi para o outro lado, e as ovelhas todas seguiram ele através de um sinal. Ou seja, o que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E por que nós estamos tratando isso hoje? Porque, meus irmãos, temos que tomar cuidado. No século que nós estamos vivendo, existe muito engano. Nunca se mentiu tanto.
usando o evangelho, usando a palavra para ganhar dinheiro ou para ficar famoso. Nunca se inventou tantas fábulas como se inventam hoje. E o pior é que as pessoas vão atrás, as pessoas, elas são assim, elas são fáceis. Ovelha é fácil de enganar. E infelizmente nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão saindo da presença de Deus decepcionadas, tristes, amarguradas, porque se decepcionaram com o pastor da igreja, com algum irmão da igreja. E esse é o momento que nós estamos vivendo, o fim do mundo. O fim do mundo está próximo. Vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, 100 anos, não sei. Mas, segundo a Bíblia, o que está acontecendo hoje pela Bíblia, está tudo convergindo para acontecer isso. A volta de Jesus está mais próxima do que eu e você imaginamos. Então agora qual é o conselho? O conselho agora é a gente buscar a Deus, ler a sua palavra, é a gente orar mais, buscar ao Senhor mais. Por quê? Porque esse é o momento. Toda oportunidade que você tiver de orar, de ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã, faça isso. Porque se você não conhecer Bíblia, você vai ser uma presa fácil para o inimigo que está ali fora. Você precisa ler a Bíblia, por isso que todos os anos aqui no começo do ano, a gente distribui aqui uma programação para a leitura da Bíblia o ano todo. Ao ano passado alguns irmãos conseguiram ler, né? A gente até presenteou com um certificado. No final desse ano, mais alguns irmãos, pelo que eu tenho ouvido, também estão lendo, vão receber aí esse certificado para mostrar, não, eu li ao menos uma vez na minha vida a Bíblia inteira. E não é assim, eu li uma vez, está tudo certo. Não, é ler, é constantemente ler. É constantemente aprender a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Há pouco aqui, a Cris ministrando o louvor, ela falou desse Jesus como o pastor que cuida da gente. Meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar, Deus cuida de nós. Você não precisa se desesperar, você não precisa ficar com medo. Jesus disse, nós lemos neste texto aqui, que eu achei fantástico, que Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quem é ovelha de Jesus, é interessante estar aqui no livro de João 10:3, a gente leu, vai estar aqui no telão. Ele diz, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conseguem ouvir a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade vão fugir dele, porque não reconhecem a voz do estranho. O bom pastor que é Jesus, Mateus 28:20 fala isso, eu disse há pouco, Ele está com a gente todo dia. Todos os dias Jesus está comigo e contigo, todos os dias. Eu vou repetir, todos os dias Jesus está comigo e contigo, todos os dias. Resta saber se você está com Jesus todos os dias. Porque se Ele está comigo e Ele está comigo todos os dias, poxa, só de saber dessa doce presença comigo todo dia, já é motivo de eu mudar algumas coisas no meu vocabulário, no meu jeito de agir, no meu jeito de pensar. Porque agora eu não sou mais do mundo, agora eu faço parte do aprisco de Cristo Jesus. Eu não sou mais fácil de enganar. Apesar de prometer isso aqui, prometer aquilo ali, eu creio na palavra, eu olho para o alto, o autor e consumador da minha fé, Jesus, está no alto, o grande general de guerra, aquele que vai voltar para buscar a sua igreja, aquele que direciona, aquele que cura, aquele que liberta, Ele está na frente, Ele está no alto. Então eu não vou mais me perder, eu não vou mais me deixar enganar por essas
tantas coisas que se falam hoje em dia por aí. Eu vou focar em Jesus, Ele é o autor e consumador da minha e da tua fé, meu irmão, minha irmã. E é interessante que uma das características das ovelhas também é que elas são criadas para pelo menos 4 questões: leite, carne, a sua pele que é usada e a sua lã. Ou seja, a ovelha ela serve para algumas coisas importantes das nossas vidas. Poxa, se Jesus comparou a gente como ovelhas, é porque Ele também viu em nós condições da gente crescer, gerar, abençoar, como falamos semana passada aqui. Tem muita gente que quer ser próspera, mas a Bíblia diz que aquele que é generoso, esse prosperará. Hoje se ensina o contrário: dá o seu tudo, faz o sacrifício e você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Não, ao contrário, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o generoso: ah, pastor, mas eu não tenho condição de dar. Tem sim, que seja pouco, que seja o mínimo, o ínfimo, mas você pode ser generoso. E quanto mais você é generoso, mais Deus prospera a tua vida. É diferente. Deus nos fez para que a gente abençoasse os outros. Falei aqui também durante as ministrações do mês passado, existe muito crente lagoa, crente água parada. Ele recebe a bênção de Deus e fica ali parado. Só que água parada, com o tempo, ela vai ficando meio podre, meio verde, até cheirando mal. Crente, o cristão que entende o chamado de Deus, ele dá fruto. Ele é igual a água que vem do trono de Deus, que passa, enche a vida dele, transborda e alcança outras pessoas. A ovelha é criada para dar lã, a ovelha é criada para dar carne, a ovelha é criada para dar também o seu couro, a ovelha é criada para dar leite. O cristão foi criado por Deus, chamado por Deus para ser uma bênção, para marcar essa geração. Por isso que Jesus comparou a gente com ovelhas. Apesar das dificuldades da ovelha, apesar das limitações das ovelhas, nós fomos criados por Deus, chamados por Deus para dar fruto. Eu falei aqui de manhã, meu irmão, eu lembro de uma ministração no final do ano passado, no culto da virada. O pastor Marco Antônio esteve aqui e ele disse assim: irmãos, que tal nesse ano que se inicia 2024, cada um de nós ganharmos que seja uma vida em 365 dias, que a gente ganhe uma vida que seja, que a gente traga uma vida que seja da família, vizinho, do trabalho, uma pessoa. Poxa, se a gente trouxer uma pessoa no final de 2024, a gente vai ter o dobro de pessoas na igreja. E é interessante, meus irmãos, eu não estou aqui acusando nem cobrando, eu estou aqui tentando te mostrar algo interessante, diferente. Porque, poxa vida, será que é tão difícil em um ano a gente trazer uma pessoa diferente para a igreja? Ovelha gera ovelha. É que hoje em dia as igrejas, elas estão assim, nessa questão de prosperidade, de riqueza, que você vai ser próspero, você vai ser o cabeça, você vai ter isso, vai ter aquilo, e o mundo lá de fora, o mundo só pensa assim, em ter coisas e tal, e isso tudo vai ficar aqui. O apóstolo Paulo escreveu, a gente leu semana passada aqui: se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, poxa, agradeça a Deus. Para de ficar se enfiando em dívida, porque o mundo quer que você se enfie em dívida. O mundo quer que você viva atrás de coisas. Eu citei aqui de manhã, ontem tivemos um bate-papo com jovens, com os adolescentes, alguns deles, porque ele bate papo com o pastor, porque eles querem tirar dúvida e acham que o pastor é o mestre,
mestre, né? E sabe de tudo. E na verdade, a gente não sabe de nada, ainda estou aprendendo. Mas eles fizeram algumas perguntas, e uma das perguntas que foi feita é assim: pastor, como é que era na tua época, lá, quando você era adolescente? Eu falei: olha, é difícil fazer uma comparação, né? Muito difícil. Porque na época dos dinossauros, né, não tinha videogame. Videogame eu só fui conhecer com uns 25 anos de idade, assim, tive acesso de comprar um para o meu filho. Porque eu mesmo com 15, 14... mas como é que era a vida? Bom, a gente brincava de esconde-esconde, de pega-pega, a gente ia para a praia, enfim, morava lá em São Vicente, mas não tinha isso. E como é que era a sua vida? Gente, a minha vida, eu sou suspeito para falar, eu disse para eles, porque a minha vida toda eu vivi dentro de uma igreja. Eu só não nasci na igreja, eu nasci no hospital, na Santa Casa de Santos. Mas dali para frente, meu pai se converteu, minha mãe se converteu, igreja. Então, por exemplo, eu comecei tocando na igreja com 14 anos, violão. Depois, com 17 para 18, eu aprendi a bateria, ou pelo menos tentei. Depois, com 19 para 20 anos, faltava contrabaixista, falei, vou tocar contrabaixo. E minha vida foi essa, e fui dar aula de escola bíblica com 18 anos. Nem sabia, eu tive que me esforçar para aprender. Enfim, eu não sou um modelo para vocês, porque vocês hoje têm outra vida. A cabeça de vocês hoje é outra. Por exemplo, vocês têm 16, 17 anos, quem de vocês trabalha? Acho que um só. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Levantava 6 da manhã para entregar jornal. Então, a vida era diferente. A vida era totalmente diferente. A gente não tinha essa tecnologia de hoje. E essa tecnologia de hoje está levando os jovens a viver escravos dela. Eles estudam pouco, eles dormem pouco. E por quê? Porque eles vivem atrás desses jogos. Eu até brinquei com eles, falei para eles, vocês tomam cuidado, porque tem uns jogos aí, que pelo menos tinham uns anos atrás, uns jogos aí de videogame que o cara descia níveis do inferno, né? Toma cuidado, gente. Toma cuidado, aí é embarato que um olha para o outro, assim, tipo assim, eles se entregam, né? Tipo aquele jogo lá, né? Toma cuidado. Aquele jogo lá que os caras matam lá, entra no navio, pega um revólver e tem uma veinha, mata a veia, o outro lá, mata, vamos matar. Toma cuidado que isso aí cria psicopata, os caras estão doidos matando gente aí por nada. Eu falei, é diferente o mundo de vocês hoje, mas o evangelho é o mesmo. Vocês precisam entender e fazer as suas escolhas. A gente está aqui, os mais velhos, para ajudar vocês nessas escolhas, mas são vocês que escolhem. Vocês que vão escolher o seu futuro. Eu perguntei para eles, vocês já pensaram o que vocês vão ser quando crescer? Né? E graças a Deus alguns deles já tinham uma profissão definida, né, dentro do coração e tal. Alguns estão até fazendo Enem hoje, tá? Vou deixar bem claro, Enem, né? Porque tem jovens que vai fazer neném, tem outros que vão fazer Enem, tá? Então os da nossa igreja foram fazer Enem hoje, tá? Que fica bem claro. E se preparando para o futuro. Mas eu disse para eles, se vocês não conseguirem ouvir a voz de Cristo, vocês vão ser presas fáceis. Vocês vão ser enganados facilmente. Porque o apelo do mundo hoje é muito grande. O leque de opções que existe no mundo hoje é muito grande. É muito maior que na minha época. Na minha época a gente tinha uma televisão preta e branca, ainda colocavam uns negócios na frente para deixar colorida, né? Lembram? Quem lembra dessa época aqui? Obrigado, não é só eu que sou velho aqui não. Né, Cris? Não esconde não. A gente colocava um apoio assim na frente para deixar a televisão colorida, gente.
tinha só as cores, assim, umas 5, 6 cores. Eu vou te falar, pobre é terrível, viu? Enfim, hoje nas casas os caras têm 3, 4 televisões, tudo quanto é lugar. Todas as crianças hoje têm celulares. O irmão Zé Carlos aqui da igreja me mandou ontem uma foto, você já deve ter visto, outros já postaram. 1980, como é que eram as famílias sentadas em torno de uma mesa, comendo juntos e tal, conversando. 2021, como é que é? As famílias sentadas na mesma mesa, mas todo mundo no celular e tal. Ou seja, os tempos são outros, eu disse para eles. Mas a essência do Evangelho continua a mesma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não se deixem enganar, eu disse para esses meninos. E eu digo a mesma coisa para a gente aqui, meus irmãos, nessa noite. Não se deixem enganar. O diabo quer tirar você e eu da presença de Deus. Ouça a voz de Jesus. O bom pastor já deu a vida por mim, por você. O bom pastor anda comigo e com você todo o tempo, todo dia, toda hora. Você está dormindo, o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor e te livra de todo mal, de toda obra contrária. Ou seja, Deus cuida da gente. Se nós entendemos o chamado dele, se nós somos realmente suas ovelhas, nós ouvimos sua voz. E como é que a gente ouve a voz de Jesus? Lendo a Bíblia, buscando a presença do Senhor. Amém, irmãos? Antes da gente participar da ceia, eu quero encerrar aqui citando o mesmo que eu falei de manhã. Tem um texto na Bíblia que Jesus fala, exemplifica, falando de ovelhas. Ele diz que, como um exemplo, ele disse, o pastor ele tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. E aí esse pastor deixou as 99 e foi atrás de uma ovelha. Esse rapaz que escreveu, essa pessoa que escreveu isso, ele falou assim, eu nunca entendi esse texto. Como é que pode pastor deixar 99 ovelhas por causa de uma? Aí ele disse, só que chegou um dia na minha vida que eu fui essa única ovelha. E aí eu entendi por que Jesus deixou as 99 e veio atrás dessa ovelha que era eu. E ele me resgatou e me levou de volta para o seu aprisco. Ou seja, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Esse Jesus que nós servimos, que nós amamos, está conosco aqui nesta noite. Nós vamos participar do corpo e do sangue dele, representados aqui no pão e no cálice. Mas, quando a gente participa desse momento, continua sendo o pão e o suco. Todavia, a vida de Jesus, a vida dele vem de uma forma tremenda espiritual para dentro de nós. E quando a gente entende, quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, meu irmão, minha irmã, realmente a gente começa a ouvir a voz do Senhor. A minha oração aqui nessa igreja, nesses últimos anos, é para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você veja o que você não está vendo. A minha oração nesses últimos anos aqui por vocês é que Deus abra os seus ouvidos espirituais, que vocês possam ouvir o que vocês não estão ouvindo. Porque hoje, nesse tempo, apesar de tudo que a gente está vivendo, tal, legal, final de ano chegando, tal, ainda hoje é tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. E Ele está aqui nessa noite, você pode falar com Ele, você pode abrir teu coração, você pode pedir perdão, você pode pedir misericórdia, você pode pedir ajuda, você pode pedir, Senhor, me capacita a entender a Tua palavra. Você pode fazer isso hoje. Se é que você é ovelha de Cristo. Temos ovelhas de Cristo aqui? Amém. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero te encorajar a pensar sobre este assunto. Como ovelhas, nós às vezes não enxergamos aquilo que o inimigo
está tentando lançar sobre nós. Como ovelhas, a gente, ante as dificuldades da vida, a gente acaba ficando com medo, a gente acaba ficando inerte, a gente acaba se tornando uma presa fácil para o mal. Por isso, Jesus, o bom pastor, deu a sua vida por nós e prometeu, depois que ressuscitou, que Ele estaria conosco todos os dias. Portanto, meu irmão, minha irmã, aproveite nesta noite a presença gloriosa de Jesus aqui neste lugar. Ouça a voz de Jesus falando com você. Toma cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Ouça sim outras mensagens, pregadores, ouça sim, mas busque pregadores que são sérios, que ensinam mesmo a palavra de Deus. Você sabe, aqui nesta igreja a gente preza pela palavra de Deus. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrar. Se você é ovelha de Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu te convido a entrar e a encontrar pastagem, encontrar segurança. O que quer dizer isso? A confiar no Senhor, a depender do Senhor, a viver novos tempos ainda este ano e pelo resto da tua vida, em nome de Jesus. Portanto, eu te encorajo agora a você orar sobre isso, se você assim desejar. Pai, me ajuda, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, dá-me capacidade de entender, de compreender os tempos que vivemos. Ó Deus, me desperta para ler a Tua palavra, me desperta para orar mais, Senhor, eu preciso de Ti. Se você crê, fale com Deus, Ele está aqui, este é o momento, em nome de Jesus.